Então, boa tarde, Rodrigo. Nessa tarde a gente vai conversar com o Rodrigo Ventura, do fundo de Venture Capital BZ Plan, que a gente já se conhece há algum tempo. Queria te agradecer pela disponibilidade de fazer esse vídeo e tentar explicar para o pessoal do Sigo Rastro um pouco melhor desse mercado de investimentos. Isso aí, obrigado, Diego, pelo convite. Estou aí à disposição para a gente bater um papo. Show de bola. Queria começar conversando e que tu falasse um pouquinho sobre como foi essa tua trajetória no início de um engenheiro de produção rumando para a área de fundos de investimento e venture capital. Tá. Bom, primeira coisa, é importante a gente pontuar aqui que não existe uma graduação que prepare um profissional para trabalhar nessa área, né? Não existe no Brasil nenhum tipo de especialização também, né? Apesar de eu ter feito meu mestrado na área, tive muito pouca referência brasileira no ramo. Então, Sim. eu comecei como estagiário de uma empresa que fazia plano de negócios, né, para empresas de tecnologia, e essa empresa acabou virando uma gestora de fundos, né? A gente aplicou para um edital da FINEP, onde ela buscava fomentar gestores locais de venture capital, e a gente foi aprovado, né? E a gente já investiu todo o primeiro fundo, a gente está levantando o segundo fundo, e nessa trajetória eu passei de estagiário para sócio, né? Então, foi mais ou menos assim que eu comecei, e a gente aprende muito com o barco andando, né? A gente não sabia tudo no início, e cada dia que passa, cada situação nova, com as investidas e com os investidores, a gente aprende uma coisa diferente e vai acumulando experiência para os próximos fundos. Né? Eu imagino que a curva de aprendizado nesse mercado que tu atua é muito alta. Foi acentuadíssima, né? A curva foi muito íngreme, a curva de aprendizado, e você conviver com diversos empreendedores de diversos setores diferentes, com tecnologias e ideias das mais variadas, realmente você tem que correr muito atrás da informação sobre essas tecnologias, sobre esses mercados, para poder avaliar, para poder discutir e contribuir, né, com a empresa. Show de bola. Passando agora para as dicas mais pontuais para os empreendedores, queria ver, na tua análise, assim, quando que uma empresa, uma startup está pronta para buscar um fundo de venture capital? Em que estágio da vida ou da maturação dela? Bom, eu acho que nesse ponto é legal a gente frisar que investimentos em venture capital, eles são uma indústria que ela trabalha de uma forma muito estagiada, né? Ou seja, para cada estágio do negócio tem um investidor da indústria de venture capital mais indicado para aquele momento. Então, não é questão, a questão não é quando uma empresa está preparada. Ela sempre está, em algum momento, buscando capital. A busca por capital, ela nunca para, ela nunca pode parar, né? Seja capital de terceiros, financiamento, seja, né, um equity, né, como a gente fala, no capital social, um investidor privado, seja recurso próprio, seja a própria venda, né, que é o recurso do cliente, né. Mas no nosso caso, né, como a gente se posiciona como um fundo de seed capital, o momento ideal para buscar um fundo, né, eu acho que depois do anjo, né? O anjo ele vai muito na ideia, né? Ele investe muito na equipe, é muito intangível o que tem na frente de um anjo, né? Agora, para um fundo é importante que tenha as premissas mais básicas do negócio validadas, né? E no mínimo um protótipo. Não precisa ter a patente, né? Cada caso é um caso. Muitas empresas não precisam de patente, o modelo de negócio não exige isso. Mas é interessante ter pelo menos um MVP, né, um produto mínimo viável, ou um protótipo, e uma validação mínima de que aquela inovação, o modelo de negócio que está se apresentando, tem eco no mercado. Né? Então, eu colocaria isso como uma condição essencial para buscar um fundo. Né? Um fundo é um dinheiro caro, né? Tanto para o empreendedor, porque ele pega a participação, né?
Claro. Sócios, quanto para o investidor é um dinheiro muito caro, né? Ele paga uma taxa de administração muito alta para bancar a estrutura da gestora de investimentos. Então, tem que ser algo que já vai entrar no mercado e gerar uma receita, ter uma perspectiva de gerar receita. Não dá para a gente entrar no risco mais básico do negócio, que é a proposta de valor inicial, né? Então, tem que ter essa prova inicial para buscar um fundo, né, que é um fundo caro, né, que precisa minimizar risco, né? É isso aí. Ah, legal. Eu até te fiz essa pergunta porque na minha primeira empresa que tu conhecia, a gente cometeu o erro de ir atrás inicialmente desse seed round, e não de um anjo, que é o que a gente deveria ter feito. Alguém com um pouco mais de experiência que pudesse ter levado a gente, pegado pela mão e levado até o segundo estágio, que é o seed. Então, esse erro... Essa maturidade é boa para todo mundo, né? É boa para o empreendedor que entra numa condição de negociação totalmente diferente com o fundo. É bom para o fundo também, porque ele percebe menos risco e faz o processo fluir de uma maneira mais fácil. É isso mesmo. Então, no sigo rastro, eu espero não cometer o mesmo erro que na primeira empresa. Legal. A segunda pergunta é, quais os principais aspectos que vocês analisam agora quando uma empresa envia para vocês um business plan ou vai presencialmente fazer um pitch da ideia deles para vocês? Bom, eu vou responder essa pergunta baseado nos investimentos que a gente já fez, né? Legal. E parei para pensar que características esses investimentos tinham comuns, né? Quais eram as características comuns desses investimentos? Acho que a primeira coisa é ter estudado o mercado, ter feito o dever de casa e ter respostas para as perguntas, né? Não precisa ser a resposta certa, mas é saber se posicionar com com as perguntas que a gente vai fazer. A gente faz muita pergunta, né? A gente sabatina mesmo o empreendedor. E os empreendedores que a gente investiu, eles responderam muito bem a todos os nossos questionamentos, a toda a nossa pressão para entender o negócio e testando eles mesmos se eles tinham falado com o cliente, feito o dever de casa, né? Esse é um dos pontos, né? Acho que um segundo ponto, né? A gente sempre olha o tamanho desse mercado que esses caras estão de olho, né? É inevitável. A gente um instrumento de investimento que está no limite do risco, né? Então a gente precisa dar um retorno muito diferenciado. Então, ou seja, o retorno tem que ser grande, tem que ser muito expressivo, né? Tem que ser maior que o mercado dá. Tem que ser proporcional ao risco, no mínimo. Como? Tem que ser proporcional ao risco o retorno, no mínimo. Exatamente. E para você conseguir um retorno alto, você precisa estar num mercado grande, né? Então, isso é uma condição essencial, né, para um fundo. Não quer dizer que não seja um bom negócio para o empreendedor. Agora, para um fundo de investimento, é necessário que seja um mercado muito grande, né? Eu acho que, né, junto a isso, eu não vou colocar nada em ordem aqui, né? Mas a equipe que está por trás, né? Não é uma pessoa que vai fazer uma empresa andar sozinha, né? Isso a gente cada vez tem percebido que conta muito na qualidade da execução do negócio. Tem uma equipe complementar, né? Ou seja, muito heterogênea, né? Ter uma equipe muito homogênea às vezes não é bom, né? Tá sozinho não é bom. Então a gente olha sempre a complementariedade dos membros da equipe, né? Sempre no plural, equipe, nunca sozinho, né? Eu acho que depois disso a gente, claro, olha o produto, né? Olha a tecnologia. A gente não quer correr risco tecnológico. O nosso fundo tem esse posicionamento. Tem outros fundos, outros investidores que têm outros posicionamentos. Eu estou passando a nossa filosofia, né? A gente precisa ter a tecnologia validada, né? E um outro ponto é o modelo de negócios, né? O modelo de negócios é como a gente conhece mesmo, o Canvas, pensar direitinho os 9 blocos do Canvas, né? Tanto a parte de estrutura de custo, de receita, quais são as alternativas e que resultado financeiro dá essa fórmula, né? A proposta de valor, tudo, né? A gente olha muito
em detalhes esse modelo de negócio, como o empreendedor planeja executar esse modelo de negócio, né? Então, não é só a figurinha, né? Não é só o canvas estampado na parede, mas também é como ele vai colocar aquilo ali de pé. Isso mostra a maturidade do empreendedor. Então, de uma forma geral, são esses pontos, né? E, claro, um último ponto que eu colocaria aqui também, que é bem específico de fundos de investimento, que é uma estratégia de saída, né? A gente precisa entender como a gente pode vender, quais são as nossas alternativas para vender a nossa participação que a gente está comprando no momento atual lá no futuro, entendeu? A gente precisa enxergar essas alternativas. Então, são esses pontos, né? Então, resumindo, mercado, equipe complementar que fez o dever de casa, estudou o mercado, um produto, né, bom, né, e um modelo de negócio que para de pé com uma perspectiva de geração de valor que atraia um comprador estratégico no futuro. Que no final vai pagar a entrada de vocês, né? Que vai pagar, exatamente, vai fechar a conta. Exatamente. Legal. E o que muda, digamos que a startup fez todo o dever de casa, vocês se interessaram por ela e fizeram um investimento seed, Series A. O que muda depois desse investimento para a startup? O que ela vai ter que passar a fazer que ela não fazia antes? Bom, a gente entra acho que são duas grandes frentes, né? Uma, a gente quer botar o pé no acelerador, né? A gente quer que o negócio cresça muito e muito rápido. Então a gente sempre vai ser aquele diabinho no ouvido do empreendedor falando, não dá para ser maior, não dá para ser maior, não dá para crescer mais, não dá para crescer mais rápido, né? Isso é um primeiro ponto. A gente sempre vai cobrar o empreendedor disso, né? E como a gente vai cobrar ele disso, né? E aí entra o segundo ponto, que é a gente ajuda a organizar toda a governança da empresa. Então a gente cobra auditoria, a empresa tem que começar a ser auditada, a empresa tem que formar um conselho de administração, né? E a gente entra no conselho de administração, onde a gente levanta todos esses pontos, a gente cobra relatórios né, das finanças da empresa mensalmente, relatório de desempenho semanalmente, né, relatórios mais formais a gente cobra semestralmente, mas a gente precisa, né, acompanhar o desempenho da empresa de maneira constante, né? Então muda porque tem um sócio do lado que quer a casa muito bem organizada, porque para crescer ela precisa estar organizada. E claro, a gente vai sempre botar o pé no acelerador, né, para fazer o bolo crescer. Basicamente é isso. Então o empreendedor que antes não estava acostumado só estava acostumado a se reportar ao sócio, né, ou nem isso, né, cara sozinho, enfim, agora ele vai ter que prestar contas para um outro sócio que é muito exigente. Isso é o que mais muda, né? É claro que a gente sempre tenta ajudar na parte de recrutamento, na parte de desenvolvimento de negócio. Quando a gente tem alguma coisa a contribuir na parte de tecnologia, a gente traz também para a mesa. Então, esses aí são os pontos principais aí que eu poderia levantar. Eu imagino que essa mudança na gestão seja drástica para algumas startups, porque muitas vezes as coisas acontecem com uma bola de neve. Quando tu vai olhar para casa internamente, na verdade, está muito bagunçado. Então, eu imagino que às vezes essa estruturação venha como um choque para algumas. A gente avisa, né? A gente avisa e prepara, mas a gente sempre faz tudo junto com o empreendedor, né? A gente não dá a tarefa e sai de cena, né? A gente ajuda a construir toda a governança, né? Então, a gente, né, dá as mãos para o empreendedor, vira uma equipe, a gente entra para a equipe do empreendedor e ajuda ele a executar esse tipo de mudança. Com certeza facilita a tarefa. E com certeza, nos teus anos de trabalho nesse setor, tu já pôde ver muitas startups que iniciaram com um determinado planejamento financeiro
já planejando buscar algum tipo de aporte para financiar a sua operação e não conseguiram esse aporte e acabaram morrendo por falta de recursos, né? O que tu recomenda para essas startups que estão iniciando essa busca e podem não conseguir? Como é que elas podem se blindar dessa dificuldade de encontrar investimento e não morrer por falta de recursos? Bom, eu consigo pensar em algumas dicas aqui, né? A primeira delas é se planejar, né? É você saber quanto você está gastando, quanto você vai gastar, quanto teu capital tem comprometido né, quanto teu capital próprio você pode consumir, né? Eu acho que todo mundo tem que ter um limite, né? Não dá para a gente gastar eternamente o nosso dinheiro. Acho que a gente tem pessoas que dependem da gente, a gente tem a nossa própria saúde física e mental, né, para tomar conta. Então, tem que tomar muito cuidado com esse limite, né? Esse é o primeiro ponto, se planejar e botar determinar esses limites pessoais, né, de todos os sócios. O segundo ponto é trabalhar com alternativas, né? Eu acho que colocar todos os ovos numa cesta só é muito perigoso. Então, você tem que trabalhar com alternativas. Você tem que estudar, né, quais são elas, né, e fazer uma aproximação, né? Se aproximar de anjos, se aproximar de gestores de fundos, se aproximar né, das fontes de financiamento que a empresa tenha, né? Algumas linhas subsidiadas de governo que ajudam a financiar a inovação, isso é possível também. Familiares, eu acho que outros sócios, enfim. Eu acho que, né, eu acho que seria um segundo passo. Entender quais são e levantar a maior quantidade possível de alternativas e startar, não startar o relacionamento com todas, né, e estudar muito bem, né. Eu acho que essas são duas dicas muito importantes. Eu acho que teria uma outra dica, né, que é tentar fazer receita o mais rápido possível, né, e ao mesmo tempo que você valida o teu negócio. O melhor negócio, a gente costuma, né, falar, é aquele que não precisa de dinheiro, ou seja, que ele consegue ser financiado pelo próprio cliente. O dinheiro vai entrar para escalar. Para acelerar. Isso. Então, eu acho que a gente tentar colocar, né, achar uma proposta de valor, né, concreta e levar para o mercado e já tentar vender já de cara, tentar antecipar a receita, mudar o modelo de negócio para antecipar essa receita, eu acho que é uma linha muito, uma estratégia, um plano muito interessante, né? E aí dá para você olhar, fazer comparações com outros modelos, com outros casos que viabilizem isso, né? A gente aqui no Brasil, a gente está vivendo, né, viveu nos últimos anos, agora tem um choque de realidade, está todo mundo vivendo um choque de realidade, mas ainda hoje existem muitas empresas novas, né, startups, nascendo, né? E existe uma quantidade de recurso hoje, mesmo com uma aparente crise por vir e tal, existe ainda muito mais recurso do que existia há 3, 4 anos atrás, né? Então, mas não se compara com os Estados Unidos. Lá o volume de recursos é grotesco, né? A gente não faz aqui num ano o que o Vale do Silício faz num mês. Então não tem nem comparação, né? Então mais do que lá, né? Mais do que os americanos, né? A gente tem que pensar em estratégias de monetização o quanto antes, né? E estratégias de monetização concretas que consigam ajudar a gente a viabilizar o nosso negócio. Eu concordo 100% contigo, tanto que essa é hoje o caminho que a gente está tomando no Sigo Rastro. Desde já a gente tem experts, consultores que estão ali, de fato, para tentar monetizar o negócio e fazer ele ter, nem que seja pouca renda, mas alguma coisa entrando desde já. Legal. Por último, cara, uma pergunta que já é de praxe nos nossos vídeos, assim, se tu pudesse dar uma dica para um empreendedor de primeira viagem que está começando agora, no estágio ideia, a sua empresa, qual seria ela? Bom, acho que
já falei um pouco disso, né, como um critério de avaliação nosso, que é estudar o mercado, né? Quanto mais você estuda e entende a cadeia de valor que você está entrando, mais seguro você vai estar para fazer a coisa acontecer, né? Eu acho que essa é uma primeira dica. A segunda dica é buscar um sócio. Um sócio alinhado contigo, um ou dois sócios, enfim, eu não sei, depende da situação, né? Mas nunca fique sozinho, né? Tem um investidor americano, acho que é o Mitch Kapor, que ele fala que a capacidade de ilusão, de auto-ilusão do empreendedor solitário é infinita, né? Em contrapartida, se você tem um parceiro, né, de negócios, né, um sócio, você tá constantemente evoluindo o negócio, fazendo ele amadurecer, fazendo críticas e recebendo críticas. Isso tem um potencial de amadurecimento incrível, muito maior do que, né, do que qualquer tipo de, enfim, qualquer tipo de ação, né? Porque os dois vão estar pensando no negócio 24 horas por dia, né? Os dois vão estar como uma equipe pensando em fazer o negócio crescer. Então, eu acho que essas são as duas principais dicas para o cara que está começando lá no início, sabe? Estudar o mercado e achar um bom sócio, sabe? E aí começar a estruturar, ter uma disciplina de se dedicar, de começar a conversar com esses sócios, de evoluir um passo a passo. E aí as coisas vão ficando mais claras à medida que essa equipe vai trabalhando a ideia, vai trabalhando o modelo de negócio, vai trabalhando o mercado. As coisas vão ficando mais claras. Isso aí eu acho que numa primeira onda, né? Eu acho que aí, numa segunda onda, eu acho que é relacionamento, né? É muito importante fazer relacionamento, tanto no setor de investimento, quanto na própria cadeia de valor que a empresa está entrando, né? E organizar a casa, fazer a coisa direito, né? Fazer a coisa planejada, né? Não arriscar mais do que a gente pode suportar, né? Caso a gente vá falhar, né? Então, eu acho que são essas as dicas bem iniciais. Eu acho que tem mais dica por aí, mas eu acho que é para estágios mais avançados. Né? Vamos começar por aí. Começar por essas. Até para te complementar, quando for buscar esse sócio, tentar buscar pessoas que te complementem, né? Com habilidades complementares e que venham a agregar o negócio. Acho que é o principal. Então, Rodrigo, já te agradeci no início, agradecer de novo a tua disponibilidade. Não sei se queres deixar alguma última mensagem, pessoal, ou se essa última já foi dada. Não, a mensagem é que a gente precisa, né, construir valor, né? A gente precisa construir valor para poder distribuir valor, né? E melhorar a condição, a nossa condição e a condição dos outros, né? Fazer uma coisa relevante né, que se perpetue. Então, eu sou super incentivador do empreendedorismo, né? Eu tô aí à disposição no Sigo Rastro aí para o pessoal que quiser bater um papo. A gente ainda, né, lá na BZPlan, a gente ainda não tem o nosso próximo fundo, então a gente não está captando projetos agora, então não adianta mandar projeto agora, né? A gente não vai trabalhar eles agora, mas em breve, eu acredito que até metade do ano que vem a gente já está né, lançando um fundo novo aí, e a gente vai atrás de bons empreendedores. Então fiquem ligados, né? E enquanto isso, vamos baixar a cabeça e trabalhar. É isso aí. Até comentou o perfil, o Rodrigo tem um perfil no Sigo Rastro de Expert. Quem quiser conversar mais com ele, o link vai aparecer aqui no canto direito inferior do vídeo. É só ir lá, dar uma olhada nas experiências dele, no que ele está disposto a conversar com vocês e marcar uma conversa, é super fácil. Qualquer dúvida pode mandar e-mail para mim, para o Sigo Rastro, ou tem formas de contato. Então, obrigado, Rodrigo, agradecendo a presença e até a próxima conversa. Valeu, Diego. Abraço. Tchau, tchau. Abraço.